tema que foi para mim designado é: qual a diferença entre guarda alternada e guarda compartilhada com residência alternada? E eu gostaria de trazer essa reflexão a partir de uma música, como boa brasiliense que sou, do Legião Urbana, que diz: eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Essa música consta do álbum de 1989, um ano depois da nossa Constituição Cidadã, que realmente nos revela a transitoriedade das relações familiares. Para falarmos das famílias, é necessário que a gente fale também sobre guarda, filhos e parentalidade. Precisamos compreender quais são os princípios constitucionais que norteiam toda e qualquer interpretação jurídica das normas que regulamentam essas questões. E é a partir desse recorte da Constituição Federal que precisamos compreender e entender essas mudanças que aconteceram em nossa sociedade, com grande repercussão nas famílias, que os convido a refletir sobre esse tema. Então, destaco 4 pontos importantes da Constituição Federal, que é a igualdade entre gênero, né, igualdade entre mulheres e homens, o reconhecimento da pluralidade familiar, o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos e a igualdade dos pais no exercício da autoridade parental. São 4 pontos importantíssimos para que a gente consiga discorrer sobre esse tema. A igualdade de gênero representou para nós uma grande mudança e uma revolução do comportamento social. É uma ressignificação dos papéis exercidos pelos homens e pelas mulheres. E com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, quando ela entrou em massa nesse mercado de trabalho, nós tivemos uma mudança considerável desses papéis, do que se entendia sendo papéis construídos pelos homens, que deveriam ser empenhados por eles, e os papéis que deveriam ser empenhados pelas mulheres. E a gente vai reconstruir, a partir de então, com essa mudança de comportamento, o lugar que essa mulher e esse homem exercem nas funções sociais e também com relação à maternidade e à paternidade. As funções domésticas, elas passam a serem divididas de uma forma mais equânime. Os homens saem daquele lugar de único e exclusivo provedor e a mulher do lugar dos cuidados com o filho e com a casa. Até então, esse era o padrão da nossa sociedade e era assim que ela se comportava. E essas novas mudanças, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, nós tivemos uma reconstrução realmente das relações sociais, tanto no trabalho, quanto nas relações familiares, nas relações sociais, e uma construção de novos valores e novas formas de relacionamento. A família, ela deixa de ser aquela construída unicamente pelo casamento formado entre homem e mulher. E a pluralidade, a diversidade da família, tão bem representada, vou abrir um parênteses, na nossa sacola, que nós recebemos como presente aqui no Congresso, uma obra do Ronaldo Fraga, ele representa de forma simbólica essa diversidade das relações familiares. As crianças e adolescentes deixam de ser tratados como objetos, que o pai detinha um poder único e exclusivo e poderia fazer o que quisesse com esse poder. E ela passa a ser um sujeito de direitos, ela passa a ser enxergada como uma pessoa em construção, como um ser humano em construção, e que merece uma especial proteção do Estado, da sociedade e da família. O par parental passa a ter igualdade também nos poderes e deveres decorrentes da filiação. Se em determinado momento na nossa história o pai tinha poder exclusivo sobre o filho, isso mudou. O dever poder ele passa a ser compartilhado entre o pai e o par parental, que tem o dever de assistir, criar e educar os filhos, tendo como orientação sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. Mas o que é esse melhor interesse da criança e do adolescente? Porque não está conceituado em lugar nenhum. Como é que a gente entende o que é esse conceito de melhor interesse? Como a gente chega nesse objetivo? Essa normativa a gente tem que olhar ela a partir do momento que ela vai ser aplicada e do contexto social que ela está sendo aplicada. Então nós temos que olhar os preceitos que estão vigentes na sociedade e a partir do contexto social, político, educacional, financeiro, daquela família, daquela estrutura e daquele par parental, para entender se de fato aqueles interesses estão sendo atendidos. A dissolução da sociedade conjugal, ela não altera o poder familiar e a autoridade parental. Independente do regime de
guarda que se tenha e do regime de convivência que se tenha, a autoridade parental, ela continua intacta. Ambos os pais possuem, o pai parental possui. Estou falando de pais, mas a gente pensa em todos os tipos de família aqui, tá? Eu amplio bastante a minha fala. Então, o artigo 1579 e o 1632 e o 1634 Código Civil bem demonstram isso, que a autoridade parental ela permanece intacta, ela não se altera. E mais, o conceito de autoridade parental não está ligado e não é conceituado no Instituto da Guarda. A guarda é um dos atributos da autoridade parental. E sua principal função está na atuação direta no processo de formação dos filhos. No Brasil, estão esses dois tipos de modalidades de guarda, a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Somente essas encontram previsão no nosso ordenamento jurídico. O pai, exclusivamente provedor, e a mãe, exclusivamente cuidadora, como eu disse, cede espaço para uma nova dinâmica paterno-materno-filial. E para a reconstrução da projeção dessa maternidade, essas mudanças tão prematuras fazem com que a gente tenha que ter reflexões sobre quais são esses modelos ideais de guarda, de convivência, porque essa família está em reconstrução e hoje ela fugiu totalmente do padrão convencional que nós tínhamos até então. Se até pouco tempo atrás, nós não tínhamos nem sequer o divórcio, e hoje, nesse momento histórico, assim, já curto período da história, nós já tivemos uma mudança muito grande e muito significativa nessas relações. A ausência de fixação da guarda compartilhada, ela foi acontecendo porque... Desculpa, gente. A ausência da obrigatoriedade da guarda compartilhada, uma vez que a lei dispõe que deveria ser deferida sempre que possível, resultou em uma baixa aplicação nos casos concretos e a ausência de diálogo entre o par parental se transformou em uma barreira quase que intransponível. E quando nós começamos a regulamentar essa guarda, no ano de 2008, foi a primeira vez que nós tivemos a guarda compartilhada, a aplicação dela foi baixíssima, porque realmente as pessoas entendiam que não precisaria ter um acordo entre os pais, ou um diálogo entre os pais, para que ela fosse aplicada. Deveria haver esse diálogo e a jurisprudência, pouco a pouco, foi construindo isso, de que se não houvesse diálogo entre os pais, não haveria aplicabilidade da lei da fixação da guarda compartilhada. E, uma vez que a lei trazia a previsão, que ela seria aplicada somente sempre que possível, mas não existia uma obrigatoriedade da aplicação dessa guarda compartilhada. Uma nova lei da guarda compartilhada entrou em vigor em 2014. E sanou a dúvida quanto à aplicação preferencial dessa modalidade, que independe, inclusive, do consenso dos pais. A lei da guarda compartilhada ultrapassa realmente o campo jurídico e repercute nas relações sociais. Antes, batiam as nossas portas e falavam, olha, no nosso escritório de advocacia, eu quero a guarda unilateral, a guarda do meu filho é minha. E hoje, o que a gente tem? Eu sei que a guarda é compartilhada, agora vamos ver de que forma esse regime de convivência vai acontecer. Então, nós vemos aí uma elevação realmente da aplicação da guarda compartilhada, esses são dados do IBGE, estudo feito em 2017. E em 2014, nós tínhamos 7,5% de aplicação dessa guarda compartilhada. Em 2017, já teve essa elevação para 20,9%. Ainda assim é baixo se a gente considerar a obrigatoriedade desse regime. E a guarda compartilhada, ela gerou uma série de dúvidas, uma série de desgastes entre as pessoas para que elas pudessem compreender esse instituto. Tanto que na 7ª Jornada do Direito Civil da Conselho da Justiça Federal foram editados 5 enunciados para tratar e explicar como é que deveria ser essa guarda e orientar a condução realmente desses trabalhos. O que esses enunciados falam? Eles dizem que na guarda compartilhada deve ser fixado um regime de convivência equilibrado, com divisão proporcional do tempo de convívio, o que não significa uma divisão matemática desse período. E que a guarda compartilhada não implica na ausência de obrigatoriedade de pagar pensão, que é algo que a gente via muito. As pessoas querendo a guarda compartilhada para deixar de pagar a pensão alimentícia, enquanto isso não tem uma relevância prática. O fato de ter a aplicação da guarda compartilhada tem a ver realmente com o exercício dos cuidados, da atenção que se dá para essa criança, de que forma ela é feita. Na guarda compartilhada, o parâmetro da convivência estabelecido pelo legislador é o equilíbrio da relação, da convivência entre os pais, a fim de proporcionar a coparticipação
participação e a corresponsabilização parental. A fixação dos períodos de convivência impõe desafios para o judiciário, pois não há uma fórmula pronta para que isso seja feito. Não existe um modelo de guarda de convivência que deve ser atendido e que realmente represente todas as necessidades de todas as famílias. Para tanto, o legislador estabeleceu a possibilidade de o juiz recorrer à orientação técnico-profissional, buscar realmente o pessoal da PSI, da assistência social, para que ajude a compreender a necessidade daquela família naquele momento. E para isso devem ser levados em consideração aspectos práticos, como, por exemplo, a idade dos filhos, a aplicação da rotina familiar, de que forma ela se estabelece, como é que é a dinâmica dessa família. Na guarda compartilhada, a participação no cotidiano dos filhos é garantida ao par parental, que terá os mesmos direitos e obrigações divididos de modo equilibrado. Isso é a guarda compartilhada, a divisão dessa responsabilização, dessa atribuição da rotina, de que forma a administração dessa rotina dos filhos pelo par parental. Se perante um caso concreto não for possível, que é o equilíbrio da divisão desse tempo de convívio, deve-se buscar fórmulas criativas para que isso aconteça. Por exemplo, se tem uma distância física entre cidades, o recomendável é que se estabeleçam formas de comunicação. Hoje a rede social está aí para isso, tem o Skype, tem o FaceTime, tem várias formas de poder propiciar essa convivência, ainda que não física, mas recheadas de algum contato ali entre pais e filhos, para que essa convivência não se perca por uma distância física. Durante determinado período, o que se impunha realmente é que a guarda deveria ser unilateral. E com a convivência a cada 15 dias, de uma forma bem que justificava até o termo visitas. Né? O pai, normalmente a guarda era materna, o pai era um visitante dos seus filhos, a cada 15 dias ele ia até lá para encontrar, brincava, não tinha responsabilidades com tarefas, com atribuições, e isso foi mudando a partir de um anseio social realmente. Quando essa nova dinâmica da família se estabeleceu, as pessoas passaram a buscar essa convivência de uma forma mais estreita. E isso justificou a guarda compartilhada. Pode haver, então, a guarda compartilhada com a convivência alternada, já que são duas coisas diferentes, já que a convivência é o tempo que efetivamente a criança passa com cada um dos seus pais. E quando nós fixamos a guarda compartilhada, nós podemos também fixar a convivência alternada. Isso quer dizer o quê? Que ele se estabelece um período de tempo, normalmente períodos iguais, pode ser uma semana com o pai, outra semana com a mãe, 15 dias, um mês, aí vai depender de cada dinâmica familiar, mas o compartilhamento dos cuidados, ele permanece, da rotina, de que forma ele vai administrar, as escolhas com relação ao dia a dia daquela criança, eles continuam sendo divididos entre os pais. Então, isso é importante que, inclusive, os filhos podem vir a participar desse processo decisório com relação a de que forma vai haver essa convivência. Porque, lógico, levando em consideração a autonomia, a idade da criança, levando em consideração o grau de maturidade físico e psíquico, ela pode vir a contribuir com essa solução, para realmente que se estabeleça um regime de convivência que respeite a necessidade daquela família. Gente, certo é que a pluralidade das famílias não está somente na forma como elas se constituem, mas também está na forma como elas administram essa rotina. A forma que eu administro a minha rotina é diferente da forma que o meu vizinho administra a rotina dele. A forma como o horário que os meus filhos estudam é diferente do horário do meu vizinho. Então eu não posso querer ter o mesmo regime de convivência atendendo todas as famílias. Então isso que a gente deve refletir e pensar ao estabelecer um regime de convivência. Tá? Partir do princípio que a alternância de convivência é maléfica pela ausência de rotina, desconsidera o próprio significado da palavra rotina, que é algo construído por costumes habituais, ou seja, pouco a pouco. As famílias são assim, construídas dias após dias. Os benefícios que a convivência alternada pode proporcionar vai depender de caso a caso,
mas é necessária a reflexão de que qualquer hierarquia entre o par parental deve ser afastada e que o estabelecimento de um lar de referência não encontra abrigo legal e reforça antigos padrões de poder. A guarda compartilhada, portanto, não se confunde com a guarda alternada, assim como ambas as modalidades de guarda não se confundem com o regime de convivência. Então, o que é a guarda alternada? A guarda alternada é quando nós temos duas guardas unilaterais acontecendo ao mesmo tempo. Então, elas se revezam entre si, essas guardas alternadas. Então, a guarda alternada representa as duas guardas unilaterais que se revezam entre si por períodos pré-determinados, normalmente compatíveis com o tempo de convivência. O enunciado 604 do CJF foi bem elucidador. Ele diz: a divisão de forma equilibrada do tempo de convívio dos filhos com a mãe e com o pai, imposta na guarda compartilhada pelo parágrafo 2º do artigo 1583 do Código Civil, não deve ser confundida com a imposição do tempo previsto pelo Instituto da Guarda Alternada, pois esta não implica apenas a divisão do tempo de permanência dos filhos com os pais, mas também o exercício exclusivo da guarda pelo genitor que se encontra na companhia do filho. Então, a guarda unilateral, a guarda alternada, ela não tem compartilhamento das decisões, o compartilhamento do exercício dessas funções parentais. Elas são exercidas de forma realmente separadas. Por isso que não há uma indicação para a guarda alternada que se difere desse regime de convivência de guarda compartilhada sendo a convivência alternada. Então, as modalidades de guarda compartilhada e de guarda alternada são extremamente distintas. A primeira diz respeito à coparticipação e corresponsabilização do par parental na administração da rotina e dos cuidados com o filho, enquanto a segunda implica em um revezamento dessas funções por períodos pré-estabelecidos. A primeira comporta a convivência alternada, enquanto na segunda a alternância de convivência é um requisito. A fixação da primeira é recomendada pelo sistema jurídico brasileiro, enquanto a segunda não encontra abrigo legal no Brasil. A primeira privilegia os filhos, enquanto a segunda privilegia os pais. Já me caminhando para o final, eu digo que a parentalidade não se dissolve pelo fim do casamento, nem pelo fim do relacionamento, porque a gente bem viu hoje na palestra da professora Simone que sequer precisa ter um relacionamento amoroso para se ter um filho. Então, e essa relação, ela é continuada e o duplo referencial, se considerarmos as famílias multiparentais, deve ser ao máximo preservado para que a criança e o adolescente encontrem um ambiente propício para o seu bom desenvolvimento. A alternância de convivência tem encontrado abrigo em diversas famílias e deve ser considerada como uma possibilidade sempre que atender ao interesse deles. Então, isso vai depender de família a família. Eu não posso partir do princípio de que um regime de convivência é ruim porque disseram que é inadequado. Se naquela família, se dentro daquela dinâmica que se estabeleceu, é algo que para a criança e para o adolescente funciona e atende os seus interesses e atende uma convivência estreita entre seus pais, a gente não pode partir desse princípio, como há algum tempo nós pensávamos, não, a guarda alternada não é recomendável. E é nós hoje, mais que nunca nesse congresso, vimos que quanto mais a gente tentar colocar a família dentro de um padrão e dentro de uma caixa, menos atendidos vão estar sendo os interesses dessas pessoas que acompanham essa relação familiar. Então, eu deixo aqui a minha mensagem para vocês de que sempre pense que é possível ter uma convivência fora do padrão que você acredita que é o correto. Então, eu agradeço a oportunidade, obrigada, e me despeço